Um meme, um simples meme, de uma mulher tomando vinho num restaurante caro, e uma frase que fez todo mundo rir, jantando com o rico e lembrando do pobre que eu gosto. Todo mundo tratou como piada, compartilhou, marcou amigo, deu risada e passou pro próximo meme. Mas eu parei, porque esse meme acabou de explicar. Emo uma frase. Um dos conflitos psicológicos mais antigos da humanidade. E é esse conflito que define se a mulher que você quer vai estar com você ou vai estar pensando em outro cara enquanto está do seu lado. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que esse meme revela. E mais importante, vou te mostrar como você evita ser o rico ou o pobre dessa história. Porque a maioria dos homens é um dos dois, e os dois perdem. Vamos olhar para o meme com calma. O que ela está dizendo? Ela está num restaurante caro, vinho, ambiente bonito. O cara do outro lado da mesa pagou por tudo isso. Ele dá segurança status, conforto material. Ela está ali com ele, mas a cabeça dela está em outro cara. O pobre. O cara que não tem nada disso. Não tem o restaurante, não tem o vinho, não tem o status. Mas por alguma razão, ele ocupa a mente dela de um jeito que o rico não consegue. E a pergunta que ninguém fez é: por quê? Por que um homem que oferece tudo não consegue ocupar o lugar de um homem que aparentemente não oferece nada? A resposta está na psicologia da atração. E ela vai mudar a forma como você entende relacionamentos para sempre. Na psicologia da atração, existe um conceito chamado dicotomia amante-provedor. Ele existe desde que o ser humano existe. É provavelmente o conceito mais importante que um homem pode entender sobre como mulheres funcionam. E a maioria nunca ouviu falar. A ideia é simples. Ao longo da história, as mulheres desenvolveram uma tendência de dividir os homens em duas categorias, dois papéis completamente diferentes. Dois tipos de homem, e cada um ativa uma parte diferente do cérebro dela. O provedor e o amante. O rico do meme é um, o pobre é o outro. E entender a diferença entre os dois é o que separa o homem que é escolhido do homem que é usado. Vamos por partes. O provedor é o homem que dá segurança, estabilidade financeira, emocional, material. Ele é o cara que paga o jantar, que leva para viajar, que dá presente, que resolve problema, que assume responsabilidade. Quando uma mulher escolhe um homem como provedor, ela faz isso de forma racional. Ela analisa, avalia, pensa: esse cara tem condição, ele é estável, ele vai cuidar de mim. É uma decisão da cabeça, mas não é uma decisão do corpo. E aqui vem o problema. Quando um homem se posiciona exclusivamente como provedor, quando tudo que ele oferece é segurança material e emocional, algo acontece na mente da mulher. Os sentimentos dela em relação a ele como amante são negados, ou pelo menos drasticamente diminuídos. Em outras palavras, quanto mais você se torna o cara perfeito no papel, aquele que paga tudo, faz tudo, está sempre disponível, nunca dá trabalho, mais ela te enxerga como provedor. E menos ela te deseja sexualmente. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona. Deixa eu te dar um exemplo que talvez te soe familiar. Você está num relacionamento. Você faz tudo certo, paga as coisas, é presente, é atencioso, não reclama, não dá problema. Você é, por todas as métricas visíveis, um ótimo parceiro. E aí, com o tempo, o sexo diminui. Ela fica mais distante. As conversas ficam mais frias. E quando você pergunta o que está acontecendo, ela diz: não sei, está tudo bem. Mas não está. Sabe o que aconteceu? Você virou o provedor puro. Ela se sente segura do seu lado, mas não sente desejo. Ela te respeita como parceiro, mas não te deseja como amante. E ela pode nem entender por que sente isso. É subconsciente. Existe até uma frase que resume isso perfeitamente. Uma mulher disse para o amante dela: ele é um bom marido, ele faz tudo o que eu peço, mas eu rio da gentileza dele. E inconscientemente, o que ela estava dizendo era:
Eu não consigo sentir atração sexual por um homem que é só provedor, porque eu sei que ele faz isso porque não consegue me conquistar de outro jeito. Pesado! É, mas é real. Quando um homem se coloca exclusivamente no papel de provedor, mais cedo ou mais tarde, ele vai provocar 3 sintomas na mulher. Primeiro, tédio. Ela sabe exatamente o que esperar de você. Não existe surpresa, desafio, imprevisibilidade. Você é confortável demais. E conforto demais mata desejo. Segundo, redução maciça de atração sexual. O sexo diminui, a intensidade cai. Ela faz, mas não sente. Simplesmente para, sempre inventando uma desculpa diferente e rejeitando suas investidas. Terceiro, e esse é o mais brutal, desprezo em casos extremos. Ela passa a sentir desprezo pelo homem. Não ódio, desprezo, que é pior, porque ódio pressupõe que ela se importa. Desprezo é indiferença. Então, o rico do meme, ele paga o jantar, ele dá o restaurante, ele dá a segurança. Mas ela não pensa nele, porque segurança sozinha não gera desejo. E agora vamos para o outro lado. Agora, se você achou que o provedor se ferra, espera até entender o que acontece com o amante, porque ele também perde, só que de um jeito diferente. O amante é o homem que gera atração visceral. Atração que não é decidida, é sentida. A mulher não escolhe gostar dele. O corpo dela reage. É biológico. É emocional. É o cara que faz o coração acelerar. Quando uma mulher escolhe um homem como amante, essa escolha é baseada em atração sexual visceral. Não é análise racional. Não é. Ele vai ser um bom pai ou ele tem estabilidade. É quando eu estou perto dele, eu sinto alguma coisa que não consigo explicar. E o que faz do amante o que ele é, ele não tenta controlar. Não tenta comprar atenção. Ele é desafiador, imprevisível. Ele faz ela sentir emoções que ela não sente com mais ninguém. Pode ser tensão sexual. Pode ser humor. Pode ser perigo. Pode ser intensidade emocional. Mas sempre é emoção. Ele é o pobre do meme. Não tem o restaurante, não tem o vinho, mas ocupa a cabeça dela de um jeito que dinheiro nenhum consegue. Só que o amante puro também perde, porque a mulher sente atração, mas não confia. Ele gera desejo, mas não gera segurança. Ela pensa nele e sonha com ele. Sente saudade, mas quando precisa de alguém para construir vida junto, ela não escolhe ele. O amante puro é o cara que ela pega, mas não assume. O cara com quem ela tem a melhor química, mas que ela esconde das amigas. O cara que ela chora quando perde, mas nunca apresentou para a mãe. Porque, por mais que a atração seja intensa, mulher também precisa de segurança. E o amante puro não oferece isso. Ele oferece emoção sem estrutura, intensidade sem estabilidade. E em algum momento, a biologia dela diz: eu preciso de mais. Então ela vai para o restaurante caro. Com o rico, com o provedor, mas pensando nele, e é aqui que o conflito se instala. Na mente dela, muitas vezes, sem ela nem perceber esses dois papéis, existem em caixas separadas. O cara que dá segurança não é o cara que gera desejo. E o cara que gera desejo não é o cara que dá segurança. Isso se chama dissociação. É um processo subconsciente onde a mulher compartimenta esses dois homens como se fossem espécies diferentes. E a maioria das mulheres vive esse conflito sem nem saber nomear. E a maioria dos homens vive a consequência desse conflito sem entender o que está acontecendo até agora. E agora vem a parte mais importante de tudo que eu falei até aqui. Porque agora eu preciso te perguntar: onde você se encaixa? Pensa aqui comigo. Você já fez tudo certo por uma mulher? Pagou, foi presente, foi atencioso, e ela te trocou por um cara que parecia pior que você em tudo, que não tinha a estabilidade, o emprego, a condição que você tinha? Se sim, você era o provedor. Ela estava com você pela segurança, mas pensando em outro pela atração. Ou então, o oposto. Você já teve uma mulher que era louca por você, te desejava, te procurava, sentia falta, mas nunca te assumiu, nunca te apresentou como namorado. Sempre manteve você como segredo ou caso? Se sim,
Você era o amante. Ela sentia atração, mas não te via como alguém para construir vida. A maioria dos homens que eu encontro já viveu uma dessas duas situações, e nenhum deles sabia nomear o que aconteceu. Eles acharam que era problema deles, que eram inadequados. Que mulher é assim, que deram azar. Não é azar. É um padrão que existe desde que a espécie humana existe, e que pode ser quebrado. A maioria dos homens perde, porque só sabe ser um dos dois, e geralmente é o provedor. Isso ocorre por um motivo simples, porque fomos ensinados desde criança que para conquistar uma mulher, você precisa ser bom, estável, presente, generoso. Seja um cavalheiro, trate ela como princesa, faça tudo por ela. Esse é o manual que todo homem recebe, e é o manual que te transforma no provedor perfeito, no cara do restaurante caro, no cara que faz tudo certo, no cara que paga o jantar. Mas ninguém te ensinou a outra parte. Ninguém te ensinou a gerar desejo, a criar tensão, a ser desafiador, a fazer ela sentir algo no corpo e não só na cabeça, porque essa parte, a parte do amante, não está no manual. E aí você se pergunta, por que faz tudo certo e mesmo assim ela parece distante? Ou por que ela te trocou por alguém que não merecia? Ou por que depois de um tempo o sexo morreu? A resposta é uma só. Você estava só em um dos papéis. Agora a parte que ninguém te fala e que muda tudo. Você não precisa escolher entre ser o rico ou pobre, entre o provedor ou o amante. A solução não é rejeitar um dos dois, é integrar os dois. A fórmula é simples de entender e difícil de executar. Você precisa ser amante primeiro e provedor depois. Isso significa que a base da sua relação com uma mulher precisa ser atração, desejo, emoção, tensão sexual. Ela precisa te ver como amante antes de qualquer coisa. E depois, em cima dessa base, você adiciona segurança, estabilidade, parceria, estrutura, mas nunca, e eu repito, nunca na ordem inversa, porque se você começa como provedor, é quase impossível virar amante depois. A caixa em que ela te colocou não tem porta de saída. Agora, se você começa como amante e depois também se mostra capaz de construir, liderar e dar segurança, aí você é o cara que ela deseja e escolhe. O cara que ela pensa durante o jantar e com quem ela quer estar no jantar. E o que faz um homem completo na prática? Eu vou resumir em 4 pilares, e cada um deles é ensinável. Primeiro, presença emocional. Você precisa ser capaz de fazer ela sentir algo perto de você. Não é sobre ser engraçado ou bonito, é sobre criar experiência emocional, desafio, tensão, humor, intensidade. Isso é o que o amante faz naturalmente. E é uma habilidade. Segundo, frame inabalável. Você precisa ter uma identidade sólida. Saber quem você é, o que aceita e o que não aceita. Isso gera respeito e atração ao mesmo tempo. O homem sem frame é controlado. O homem com frame lidera. Terceiro, capacidade de construção. Aqui é onde o provedor entra, mas da forma certa. Não é sobre comprar coisas para ela, é sobre ter visão, ambição, estrutura de vida, ter algo real que você está construindo. Isso gera segurança sem te transformar em caixa eletrônico. Quarto, polaridade sexual. Você precisa manter a tensão sexual viva em qualquer estágio do relacionamento. Isso significa não virar amigo, não virar colega de casa, não deixar o conforto matar o desejo. Isso é o que mantém o relacionamento vivo depois de meses, anos, décadas. Presença emocional, frame, construção, polaridade. Esses são os 4 pilares. E o homem que domina os 4 não é nem o rico, nem o pobre do meme. Ele é o cara que ela deseja, escolhe e fica. Agora, eu sei o que você está pensando. Beleza, Dante, eu entendi o conceito. Mas como eu faço isso na prática? Como eu crio presença emocional? Como eu mantenho frame quando ela testa? Como eu construo polaridade sexual num relacionamento de anos? E essa é a pergunta certa, porque entender o conceito é 10% do trabalho. Os outros 90% estão na execução. Eu criei um curso chamado O Jogo.
E ele foi feito exatamente para isso. São mais de 10 horas de conteúdo onde eu te ensino, passo a passo, como se tornar o homem completo. Não teoria genérica, prática. Como criar atração desde o primeiro contato. Como manter tensão sexual num relacionamento longo. Como passar nos testes que toda mulher faz, muitas vezes sem nem perceber. Como estabelecer limites sem ser grosso. Como liderar emocionalmente, como ter conversas que criam conexão profunda em vez de entrevista de emprego. E o diferencial: simulações interativas onde você pratica cada conceito em cenários reais. Você toma decisões, vê as consequências e aprende na prática o que funciona e o que não funciona. O link está na descrição. E se você assistiu até aqui, você já sabe que precisa disso. Olha, o meme é engraçado, mas a realidade que ele revela não é. Existem milhões de homens agora nesse momento que são o rico do meme, que fazem tudo certo, que pagam o jantar, que são presentes, estáveis, previsíveis e que não entendem por que ela parece distante. Por que o sexo morreu? Por que ela está pensando em outro? E existem outros milhões, que são o pobre, que geram atração, mas nunca são escolhidos, que são o segredo, nunca o namorado, que são desejados, mas não respeitados. A maioria vai viver a vida inteira alternando entre esses dois papéis, sem nunca entender o que está acontecendo. Mas você não precisa, porque agora você sabe. O rico paga o jantar, o pobre ocupa a cabeça. Mas o homem completo, ele faz os dois. E esse é o cara que ela não esquece. O link do curso está na descrição.